Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente com o Dr. Alexandre Cheval aqui na MBC TV. É assim todas as quartas-feiras, nós trouxemos, o Dr. Cheval faz aqui uma análise jurídico-política dos temas que marcam a atualidade. E nesta quarta-feira, Dr. Cheval, boa noite. Não sei se tem algum ponto prévio ou tema da semana antes de avançar para os temas. Bom, interessava abordar um tema que eu creio que é particularmente central. Não tem muito uma conotação jurídica, mas é política, econômica, que tem que ver com o projeto quase que adiado do Porto de Macuse. Quem conhece um pouco a história deste projeto, há um grupo de empresários, políticos, naturais e amigos da Zambésia, sobretudo, que têm estado a impulsionar ideias para a concretização desse projeto. Passam já muitos anos, desde que vários grupos apareceram a dizer que estavam dispostos a investir neste porto que é estratégico, a meu ver, porque, do ponto de vista de viabilidade econômica, o porto de Climane não tem a mesma capacidade como teria, por exemplo, um porto a ser instalado em Macuse. Até porque, como devem calcular, Climane, apesar de estar numa província que tem a costa, portanto, contato direto com o mar, mas a cidade de Climane está aí à beira de um rio, não necessariamente de um mar. Por isso é que os entendidos na matéria dizem que o porto de Climane não é viável. Vai daí que para a própria província da Zambésia é importante termos um porto de Macuse, mas mais do que isso, o porto de Macuse pode servir como uma fonte para resolver problemas de acesso ao mar do país de Interland. Estamos a falar pode ser uma boa alternativa para o Malawi, pode ser uma boa alternativa para a Zâmbia, incluindo o Zimbábue, portanto, que poderiam, obviamente, socorrer-se deste porto, criando ali um corredor que pudesse permitir que mercadorias desses países pudessem ser exportadas a partir do porto de Macuse. Mas há uma outra dimensão também quando nós analisamos o porto de Macuse, que é a visão que existe de alguns estadistas africanos, que vai no sentido de estabelecer uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Já antes se falou do projeto Lobito Beira, mas que nunca saiu do papel. Hoje fala-se da possibilidade de se usar o porto de Nacala como alternativa para ligar, para criar-se ali um corredor que liga essas duas extremidades. Mas também o porto de Macuse é, obviamente, uma saída importante, porque o corredor do Lobito, no conceito em que existe hoje, é apenas para a exportação de metais preciosos para os Estados Unidos. Portanto, é o interesse americano, que é extrair esses metais na Zâmbia ou na RDC para depois usar o porto de Lobito para efeitos de exportação. Mas os africanos podiam usar uma outra forma de estabelecer um verdadeiro corredor interoceânico. Portanto, estamos a falar do Oceano Atlântico. Isto ia facilitar e muito os países de Interland no seu negócio. E é preciso ter presente que quando nós falamos do Oceano Atlântico, que é estratégico sim, mas 20% da circulação do negócio mundial passa pelo Oceano Índico. Para países como Zâmbia, Zimbábue e Malawi, melhor seria ter a alternativa, mesmo a República Democrática do Congo, melhor seria ter a alternativa dos portos no Oceano Índico que no Oceano Atlântico. Olhamos para o Uganda, que tem um projeto de exploração de gás e petróleo, que está na zona de Hoima, que, enfim, apesar de estar ali à beira do Lago Vitória, mas obviamente que não, Lago Tanganyika, não Vitória, tudo vai sendo feito no sentido de permitir que haja uma ligação com a Tanzânia, um pipeline que foi construído que vai desaguar na Tanzânia. Portanto, significa que esses países olham para o Oceano Índico como um verdadeiro escape para as suas exportações. Portanto, digo isto porque o Presidente da República, na semana passada, quando da visita à província da Zambésia, falou da necessidade de revitalizar esse projeto, que ele prometeu tudo fazer para que este projeto pudesse sair simplesmente do papel para a realidade. Exato. Fica aqui então esta nota do Porto de Macuse. Andaram também ali investidores tailandeses, por aí na altura.
Era uma boa iniciativa, por acaso, a questão de grupos naturais organizarem-se, procurar, de facto, dinamizar projetos estruturantes para as suas províncias. Conhecemos o Cabo Delgado do movimento, temos também os amigos de Inhambane. Eu acho que são iniciativas interessantes. Dr. Givaldo, escolheu como primeiro tema para analisar a crise de divisas em Moçambique. Já é um tema que tem estado a ser escalpelizado em vários fóruns, o próprio Presidente da República tem estado a falar sobre isto, o governador do banco, associações, enfim. Mas a questão aqui também é que nós falamos de uma dimensão das empresas, mas também existe aqui a questão dos direitos dos particulares, que é importante também não perder de vista. Exatamente. Bom, e isto vem, sobretudo, no contexto de várias intervenções que são feitas, de facto, como disse. A última das quais foi do Presidente da República, que disse, a seu ver, não existia uma verdadeira crise de divisas no mercado, porque os donos dos bancos, ou os acionistas dos bancos, quando fosse para reexportar os seus capitais, faziam em moeda estrangeira. Mas, acima de tudo, os seus salários, que são pagos em dólares também, ou outra moeda, nunca faltam. Portanto, é preciso percebermos que pode haver algum envolvimento ou alguma influência do Banco Central nisto, mas também era importante percebermos muito bem o que é que está a acontecer dentro dos bancos comerciais. Conversava há dias com um quadro do Banco de Moçambique que ia no sentido de dizer que o grande problema que nós temos nesta crise de divisas não tem a ver com aquilo que no país se chama de cartéis. Por exemplo, existem cartéis nos combustíveis, existem cartéis na agricultura, já se falou de um cartel do feijão Boer, por exemplo, cartel dos combustíveis, e ele fez uma comparação muito simples. Ele disse, há uns meses falava-se da crise dos combustíveis, mas não houve intervenção alguma de nenhuma entidade para que essa crise desaparecesse. Portanto, hoje já não se fala de crise de combustível, significa que é o trabalho, é a atuação dos chamados cartéis que cria essa situação. O mesmo se diz relativamente à questão da crise. Mas esta é uma questão apenas contextual. É importante perceber que, do ponto de vista social e econômico, esta escassez de divisas no mercado tem estado a trazer prejuízos enormes para empresas importadoras, para clientes que têm filhos a estudar no exterior, obviamente têm que fazer pagamentos das várias despesas que esses filhos têm nessas paragens. Há indivíduos em tratamentos médicos ou despesas contratuais nos estrangeiros que têm efetivamente constrangimentos terríveis para poder, enfim, satisfazer as suas necessidades nessa situação. Há também situações de reembolso, de operações de reembolso, dividendos e serviços técnicos transfronteiriços que têm sido afetados. E aqui, em relação aos dividendos, é preciso chamar mesmo a atenção neste aspecto, que este constrangimento existe para outras entidades que não sejam entidades bancárias. Como se disse, as entidades bancárias nunca vieram reclamar problemas de pagamento de dividendos ou reexportação do seu capital. Agora, é preciso que as pessoas percebam que na relação que se estabelece entre os clientes e o banco há direitos e obrigações de parte a parte. Mas aqui eu quero falar excepcionalmente dos direitos dos depositantes ou dos clientes bancários. Há um chamado, que é vi um pouco de direito bancário, um chamado direito à execução contratual. Ou seja, quer o banco, quer os particulares, mas no caso estou a falar dos bancos, têm o dever de executar os termos contratuais estabelecidos com o cliente. Ou seja, se existe uma disponibilidade, se existe um saldo em conta moeda estrangeira, porque se permite na nossa realidade, o banco, obviamente, não pode, aceitando uma ordem de pagamento, fazer de modo contrário. Significa que, se eu tenho um saldo em moeda estrangeira e pretendo fazer uma operação que é permitida por lei, o banco não tem como recusar-se a fazer. Significa que deve executar esta operação, justamente porque faz parte do contrato que estabelecemos com os bancos. E a recusa ou atraso prolongado sem justificação plausível pode configurar a quebra do contrato bancário. As partes têm que perceber isso. Nós temos um contrato e ele deve ser executado, e uma das formas de executar o contrato é simplesmente fazer uma operação que é solicitada em moeda estrangeira, sobretudo quando existe saldo em conta disponível.
Pois, o segundo direito que assiste aos clientes é o do acesso à informação. Ou seja, o banco é obrigado a informar os clientes, mas informá-los de forma transparente também, não é? Portanto, o banco tem que não só dizer simplesmente que não há moeda, assim como se diz, as pessoas vão aos balcões para fazer esse tipo de transações e não encontram. Simplesmente, creio que os bancos devem justificar a falta de execução de uma determinada operação por escrito, não é? Claramente tem que assim ver, até porque os pedidos dos clientes também são feitos por escrito. Não faz sentido que o banco não faça por escrito. Há também a necessidade de dizer qual é a estimativa do tempo para a regularização de uma situação, por exemplo, que esteja pendente. É importante também definir canais oficiais para reclamações. Portanto, aqui estamos a falar simplesmente do direito à informação. Sim. Há também o chamado direito de igualdade de tratamento. É possível nós, os dois, irmos a um banco hoje para pedir a execução de uma mesma operação. Um de nós ter a sorte e o outro não. Portanto, significa aqui que também há um certo favorecimento que é feito a alguns clientes em detrimento de outros, muitas das vezes usando critérios obscuros. Às vezes é preciso ter um conhecido, já estamos a entrar no esquema de candonga nos bancos, que não pode ser. E um tratamento desigual nessa situação configura, obviamente, uma discriminação ou então uma quebra abusiva do contrato. É também passível de haver um recurso administrativo ou judicial dos particulares que virem os seus direitos violados, sobretudo no capítulo da execução de operações bancárias. O primeiro dos quais é aceder diretamente ao Banco de Moçambique, poder fazer uma reclamação. E é importante até a possibilidade de se fazer essa reclamação ao Banco de Moçambique, porque o Banco de Moçambique tem estado a dizer por diversas vezes que não há crise, que o problema é com os bancos comerciais. O que significa que se o regulador tem essa visão, devia estar disposto a receber qualquer reclamação dos particulares nessas circunstâncias. Outra hipótese é uma ação judicial. Portanto, nós podemos acionar o mecanismo judicial para cumprimento contratual. Isto tudo é possível e sem prejuízo de pedirmos indemnização por perdas e danos nos casos em que for aplicável. Agora, é importante que os clientes, para que possam exercer de modo efetivo estes direitos a que fiz referência, procurar formalizar todas as ordens de comunicações com o banco. Por isso é que eu falei da necessidade de pedir uma justificação por escrito, da falta de execução de uma determinada operação. Primeiro é preciso guardar cópias de ordens de pagamento submetidas, respostas escritas ou ausência delas, e-mails comprovativos e tentativas de execução. Tudo isto é importante que nós possamos guardar. Porquê? Porque pode servir de mecanismo de prova, quer o mecanismo administrativo do Banco de Moçambique ou dos tribunais. É importante solicitar, como eu disse, uma resposta formal do banco. Então, não pode ser simplesmente uma daquelas menininhas que andam nos balcões e dizer que não é possível, porque não há. É preciso que o banco responda até por escrito, porque isto fica, obviamente, registado e o banco tem que dizer por que razão é que não consegue ou não executa determinada operação solicitada pelo banco. Portanto, eu creio que neste quadro colocado pelas várias instituições, os bancos nunca dizem formalmente por que há crise de divisas. Nós já vimos várias vezes a CTA, os empresários aparecerem e queixarem-se por isso, mas os bancos comerciais, estranhamente, nunca apareceram em público dizer, primeiro, que há crise, segundo, justificar a razão dessa crise. Já apareceu o Banco de Moçambique a dizer que não há problema, já apareceu o governo, na pessoa do Presidente da República, também a dizer. Portanto, significa que era importante que houvesse esta panóplia toda de elementos que eu fiz aqui referência, para que as partes possam considerar a hipótese de responsabilizar os bancos por quebra de contrato. E aqui, obviamente, era importante que as partes se fizessem assistir por advogados que estão em melhores condições, de fazer essa assistência. Mas, doutor Cheval, há uma questão que eu coloco aqui. Está a colocar aqui questões muito importantes, que há uma dificuldade de muitas pessoas. As pessoas, normalmente, dificilmente têm a tendência de demandar bancos, principalmente.
ou por desconhecimento, ou por medo. Pelo menos os bancos estão melhor munidos, digamos assim, de advogados e por aí em diante. E até porque a maior parte das pessoas, porque pronto, assinam contratos com os bancos, muitas vezes nem os lê, estão mais preocupados em ter acesso ao dinheiro do que necessariamente. A bem a questão que eu coloco é, perante uma situação em que o próprio chefe do Estado de Moçambique diz claramente que não há problema de divisa em Moçambique, dá o exemplo de que esses gestores bancários, muitos deles estrangeiros, pagam os seus salários em divisas. Mas como é que o país permite, por exemplo, que esses indivíduos que não estão a dizer, o Banco Central a dizer que não há problema, o Presidente a dizer que não há problema, continuam, digamos assim, impunes? Não há uma outra medida administrativa que possa ser tomada para que, de facto, o sistema bancário possa ir ao encontro daquilo que são os interesses, primeiro do Estado, das empresas, mas também das famílias? Bom, eu creio que neste momento a ausência, muitas das vezes, porque estamos a falar de uma relação contratual entre o banco e os particulares. Os particulares. Portanto, uma intervenção do regulador numa situação dessas se justificar-se-ia se estivéssemos a falar de problemas que põem em causa a estabilidade do sistema financeiro. Sim. Esse problema não se coloca. Eu vou dar um exemplo que justificou a entrada do regulador, que foi criticado, é uma questão que está nos tribunais, ainda bem que transitou em julgado, que é a questão do Mozabanco. Portanto, o Mozabanco, aí estamos a falar, poderíamos dizer que é uma relação que se estabelece entre os acionistas, e a partir daí poderíamos achar que não há necessidade de intervenção do regulador. O regulador interveio justamente porque estava em causa a estabilidade do sistema financeiro. Neste caso, creio que se estivesse em causa isso, o regulador podia intervir. Por isso é que eu chamo a colação a necessidade dos particulares fazerem valer os seus direitos. E é a partir daí, chamar mesmo o regulador e dizer que o regulador tem muitas... Aliás, nós temos relatórios vários de penalizações que são feitas já às instituições bancárias, justamente por via de participações feitas pelos particulares. E há aqui um fator importante que é preciso perceber. O poder que têm os depositantes, os clientes dos bancos, o poder que têm. Nós temos em Moçambique um grande cliente de várias instituições bancárias, que é o Instituto Nacional de Segurança Social. Imagine o dia em que o Instituto Nacional de Segurança Social decidir retirar todos os seus depósitos num determinado banco. Eu acredito que esse banco não estaria em condições de continuar a operar. Alguns bancos estariam, de facto, em situações extremamente complicadas de continuar a operar. E é por isso que eu considero que os verdadeiros acionistas, do ponto de vista material, os acionistas dos bancos são os depositantes. Porque no dia em que os depositantes entenderem que já não querem trabalhar com uma determinada instituição bancária, aí pode vir o caos. Por isso é que os particulares têm que se fazer sentir, têm que fazer valer os seus direitos por via desses mecanismos que eu fiz referência. Então fica aqui, de facto, os alertas, mas também os conselhos do Dr. Cheval, para que, de facto, os particulares... A questão da banca é muito complexa. Dizia o famoso antigo secretário-geral do PCP, o Gerardo Sousa, a diferença entre o carteirista e a banca está no montante do saque. Portanto, os bancos são mal necessários, mas também, de fato, verifica-se que casos de, fato, de abuso com relação aos particulares. A pessoa com o seu próprio dinheiro é submetido a situações de humilhação que julgamos que não fazem muito sentido. Doutor Cheval, vamos avançar então para o segundo tema, que também, antes de avançar para o terceiro, que será o tema de fundo, que é a questão, no Estado, nos últimos tempos, discute-se muito essa questão do ajuste direto. E muitas vezes, sem razões aparentes, são ajustes diretos de milhões de meticais. É importante, se calhar, também aqui, a Procuradoria Geral da República tem estado a fazer nos últimos tempos sessões de formação nas instituições, em torno do decreto em si. A questão, do fundo, é quando e como é que se justifica, digamos assim, o ajuste direto? Bom, é preciso... Olhando para o que tem estado a acontecer nos últimos tempos em Moçambique. Bom, duas notas para iniciar a abordagem e responder à pergunta que me coloca. A primeira das quais é que o ajuste direto tem sido um mecanismo usado pelo Estado que garante uma contratação célere de vários provedores de serviço em situações de extrema necessidade e de urgência. Portanto, permite que, naqueles casos de urgência, haja de forma célere uma contratação de um ente para prestar esses serviços. E nessas circunstâncias,
muitas das vezes justifica-se. Entretanto, há também um uso abusivo desta forma de contratação que, em boa verdade, põe em causa, primeiro, o princípio de igualdade, o princípio da concorrência, em terceiro lugar, o princípio da transparência e boa governação. Portanto, é importante nós percebermos que existem essas situações que têm previsão legal, mas o que temos que combater é o uso abusivo desta forma de contratação pelo Estado. E qual é o enquadramento legal, então, desta figura do ajuste de direitos? Se nós formos a discorrer nos termos do decreto número 5/2016, de 8 de março, no fundo é o regulamento da contratação pública, o ajuste de direito é permitido em basicamente 5 situações. A primeira das quais é uma urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis. Poderia dar um exemplo de um ciclone ou de cheias. Aí, se nós quisermos, por exemplo, acudir a uma situação de situações em que pessoas estão sem habitação, estão sem alimentos, estão sem assistência básica, obviamente não vamos usar aquele mecanismo normal de contratação, de publicação, para poder acudir a situações dessa natureza. Portanto, em situações de urgência, por acontecimentos imprevisíveis, justifica-se que se use, portanto, o ajuste de direito. Outra razão importante, e isso vale a pena também referir, é relativa a razões de segurança e interesse nacional. Imaginemos, por exemplo, que as nossas Forças Armadas pretendam, ou Força de Defesa e Segurança no geral, pretendam adquirir drones para fazer seja vigilância, já no Teatro Operacional Norte, por exemplo, queremos usar drones, obviamente que não vamos ficar à espera de haver um concurso que leva o tempo que leva, muitas das vezes sem capacidade de nós depurarmos quem são os concorrentes que aí estão. Imagine que há uma empresa com interesses de tirar determinada informação e fornecer a um país estrangeiro. Portanto, obviamente, a partir daí justifica-se que assim seja. É por isso que dificilmente devemos de ver nos jornais anúncios para a contratação pública em matérias ligadas à defesa e segurança. Isto é exclusivamente reservado a este mecanismo que permite. Já sabemos quem são os fornecedores, aí não temos que andar às cegas à procura disso. Pois há também, em razões de exclusividade técnica ou inexistência de concorrentes. Nós sabemos que para determinados serviços só uma entidade é que fornece. Não vamos andar a perder tempo em convidar a entidades que sabemos que não existem, quando sabemos que aí faz o ajuste de direito, ou naqueles casos em que há uma exclusividade. O governo pode, ou o Estado pode, no geral, definir que determinada área fica, por exemplo, exclusivamente endereçada a um determinado ente, só esse ente é que vai fornecer esses serviços. Já vimos várias vezes, durante muito tempo, por exemplo, o único jornal com maior circulação no país era o Jornal Notícias, era isso. Portanto, basicamente, o Jornal Notícias tinha tal... Creio que ainda continua. É verdade que há jornais, por exemplo, temos o Jornal Diário, temos o Jornal do País, mas não parece que tenham a mesma capacidade de cobertura como tem o Jornal Notícias. Por isso é que muitos dos anúncios nos ministérios ou instituições públicas, o Notícias aparece sempre como beneficiário do ajuste de direito, que assim são feitos. Depois, há também a necessidade de continuidade de fornecimento ou os mais chamados serviços essenciais. Portanto, sabermos que determinada entidade a quem, por exemplo, tenha sido adjudicado determinado fornecimento, e sabendo nós que queremos que essa entidade continue a fornecer, obviamente manter o padrão, né? Mantemos o padrão, já não há necessidade de irmos de outro. Também justifica-se em caso de contratos com organismos internacionais ou financiamento externos específicos. Nós já tivemos, por exemplo, a construção da estrada Maputo-Ponta do Ouro, a ponte Maputo-Catembe, a estrada circular, que foi financiamento chinês. Obviamente que a adjudicação foi feita a empresas chinesas. Portanto, estamos a falar de casos em que o dono dos fundos, em parte, condiciona que seja um ente do seu país assim fazer. Portanto, esse é o enquadramento legal. Mas também há determinadas áreas que chamamos de setores estratégicos, em cuja contratação pública muitas das vezes justifica que assim seja. Estamos a falar por exemplo, na área de energia, não é? Estamos a falar, e aqui na energia, imaginem que queremos construir centrais térmicas
interconexões regionais, queremos construir barragens, projetos de transição energética, que muitas das vezes envolvem tecnologias únicas ou fornecedores exclusivos. Aí, justamente, pode, em algumas circunstâncias, falar-se de ajuste de direito. Defesa e segurança também, como fiz referência, imagine que nós queiramos hoje, ao nível das forças de defesa e segurança, contratar um software que permite fazer rastreamento de comunicações via WhatsApp. Isto é possível, portanto, não vou buscar, não vou abrir um concurso para isso. Eu sei que se existem empresas que assim o fazem, ou países que têm fornecedores como tal, eu vou diretamente para isso. É um caso de infraestruturas críticas. Como eu fiz na referência antes, imaginemos que estamos numa situação de emergência, em uma situação de cheias, aí porque temos que garantir a circulação numa determinada via, repor uma determinada ponte, aí podemos, obviamente, usar o ajuste direito. Agora, há abusos, como eu disse, por parte da administração pública, e esse é um grande calcanhar daquilo que nós temos hoje. Quando nós falamos do compadrio, que muitas das vezes há na contratação pública, em situações em que há ajuste de direito, primeiro, sem comprovação de urgência real. Portanto, às vezes a gente pergunta se era tão urgente, não podia esperar um processo normal de contratação para irmos diretamente pelo ajuste. Às vezes também fazem-se ajustes para empresas recentemente criadas ou cujos sócios ou acionistas são pessoas politicamente expostas. Há situações dessas que ocorrem. Há também situações em que há uma verdadeira sobrefaturação e falta de fiscalização. E fazemos ajuste de direito sem que diz. Depois, há também situações de contratos plurianuais com impacto orçamental elevado, não é? Poderíamos estar a falar agora, já ainda bem que se falou dos famosos tratores, que afinal é uma contratação que foi feita no ciclo passado. Portanto, e está a refletir-se hoje. É preciso às vezes ver, por exemplo, eu não sei se foi ajuste direto ou não, mas estou a dar um exemplo dos tratores que... Parece que foi ajuste direto. Sendo ajuste direto, é um caso de abuso, obviamente, desse ajuste direto. Agora, há, obviamente, limites que a própria lei e a Constituição impõem para que se façam, para que se usa a questão do abuso de direito. Primeiro, é o princípio da legalidade, não é? É necessário que o fundamento que se usa para se usar o ajuste de direito esteja tipificado na lei. É preciso que, primeiro, seja tipificado na lei e seja facilmente demonstrável. Não vamos inventar aqui, não vamos inventar justificações para isso. Segundo, é a transparência. Quando os atos não são publicados, mantém-se num verdadeiro secretismo, portanto, pode significar também um abuso da educação de direito. Há também situações em que é preciso não excluir a concorrência e garantir a igualdade. Portanto, é importante que, ao se contratar um determinado serviço, não se faça em detrimento de outros, sem motivo aparente. E é importante também que quando nós falamos do ajuste de direito, tenhamos presente sempre o princípio da boa administração. Portanto, é importante percebermos se determinado procedimento da administração pública garante ou não a eficiência ou racionalidade da administração pública. Portanto, esses são os critérios. Qualquer análise que nós formos a falar tem que ter em vista esses aspectos. A verdade é que nós temos, nos últimos tempos, vários analistas, várias organizações ligadas à transparência que criticam o princípio do ajuste de direito apenas por ser isso. É importante percebermos que há esses critérios, há esses limites que não podem ser postos de lado. Agora, nós temos aqui algumas propostas de reformas para, enfim, tornar este processo mais transparente, para garantir uma melhor administração pública. Primeiro, era importante que houvesse uma publicação obrigatória e em tempo real de todos os ajustes de direito, incluindo fundamentos e beneficiários efetivos. Aí poderíamos saber se há ou não uso abusivo desta figura ou não, porque a partir da altura em que nós sabemos em tempo real o que está a acontecer. Nós temos um portal em que podemos entrar e sabermos, olha, sobre determinada matéria houve ajuste de direito e o fundamento é este, os beneficiários efetivos são aquele outro. E repare que no caso dos tratores estamos a ser surpreendidos hoje com essa situação. É verdade que alguém disse em algum momento que houve uma intervenção do antigo ministro dos Transportes, mas
A verdade é que o problema está aqui hoje, se for problema, mas a questão está a ser discutida hoje justamente nos termos em que ela é apresentada hoje, como se fosse um problema atual. É importante também que haja uma intervenção prévia do Tribunal Administrativo ou órgão independente em contratos acima de determinado valor. Portanto, claramente para verificar se estão ou não preenchidos os pressupostos do ajuste direto. É preciso também criar o chamado Índice Nacional de Riscos Contratuais. E isto implicaria o mapeamento de entidades adjudicantes recorrentes. Aquela que a gente já sabe que se há um determinado concurso, sabemos que a empresa X já lá está. É importante criarmos este índice nacional, sabermos quais são as empresas que tendencialmente têm sido beneficiárias deste tipo de contratação. Depois, é importante também garantir uma tipificação penal do abuso do ajuste de direito. Isto iria permitir que quem assim procedesse pudesse, obviamente, retrair um pouco essa atuação. É importante também, obviamente, garantir uma participação da sociedade civil e da imprensa na monitoria dos grandes contratos públicos. Mas isso só é possível quando houver transparência. Portanto, aquela questão de termos um portal em que qualquer um pode aceder e perceber quais são os ajustes de direito que são feitos, com que fundamento, quem são os beneficiários efetivos dessas entidades. É verdade que hoje os bancos, e não só, exigem que se digam quem são os beneficiários efetivos de determinadas sociedades. Isto também iria permitir, neste campo da contratação pública, saber quem são as entidades que tendencialmente têm sido beneficiárias dessas contratações. Exato. Doutor Chival, vamos, se calhar, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos discutir também a questão do fundo, que é a questão da descentralização. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Na Linha da Frente aqui com o Alexandre Chival. Doutor Chival, nesta segunda parte, quero discutir a questão da reconfiguração do poder local. Portanto, a questão discutirmos aqui a questão de mais proximidade, mais controle. Isto na sequência do relatório, do famoso relatório da CREMOD, que a comissão foi criada pelo anterior governo para estudar mecanismos ou modelos de descentralização. A minha questão, no fundo, é a este ritmo. Parece que é uma nova comissão agora, também vai começar essa dos acordos de Joaquim Chissano. Como é que é isto? Como é que nós conseguimos garantir que o país, de facto, tenha, digamos, mais estabilidade do ponto de vista institucional? Porque parece-me que cada ciclo quer introduzir a sua própria descentralização. Como é que nós podemos fixar que o país, de facto, possa ter instituições sólidas, uma clareza do ponto de vista das atribuições e, acima de tudo, que o poder, de facto, não se dilua. E aí também a questão das responsabilidades, também que ficamos sem saber. Temos hoje em dia nas províncias, não sabemos se é a responsabilidade do secretário de Estado, do governador. O administrador não sabe bem, manda o requerimento, o relator para o governador. Há uma confusão, de facto. E como é que olha para essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu quero dar os meus parabéns à CREMOD, que era uma comissão da qual eu já tinha muito pouca fé, sobretudo por ter sido criada à beira do fim de um determinado ciclo político do presidente Filipe Nyusi. E os termos de referência desta comissão foram criados a partir da altura em que se decidiu que já não haveria eleições para os administradores distritais nos moldes em que a Constituição emendada em 2018 previa. Eu sempre fui um acérrimo crítico do modelo de descentralização que foi adotado em 2018, porque entendo, e dizem vários manuais sobre descentralização, várias doutrinas sobre descentralização, que a descentralização prevê e pressupõe a aproximação dos serviços ao cidadão, ou seja, a chamada autarquia local é o resultado deste processo de descentralização, ou seja, estamos a falar da tirada do poder do governo central para os chamados
órgãos do poder local, que difere com a chamada desconcentração, embora muita gente use de forma indistinta o termo desconcentração e descentralização, porque a desconcentração prevê a repartição do poder pelos órgãos locais do Estado. Portanto, não são órgãos autônomos nem tampouco autarcizados. Órgãos locais do Estado, poderíamos falar hoje, por exemplo, do administrador distrital, do chefe de localidade, chefe do posto, por aí em diante. Mas quando se fala de descentralização, estamos a falar de retirada de parte dos poderes do Estado para os chamados órgãos do poder local. Ou seja, a ideia pressupõe a proximidade do cidadão a nível micro. É a devolução do poder. É a devolução do poder ao verdadeiro dono, que é o povo. Quando se diz, alguns dizem que este país é nosso, somos soberanos. Agora que estamos em manifestações em Angola, ouve-se muito dizer também que nós é que somos os soberanos, a soberania é nossa. Portanto, o processo da descentralização, no fundo, visa devolver soberania aos particulares, lá na sua localidade. Portanto, mas não sempre se por manifestações. Não sempre por manifestações, tampouco vandalizações que nós vemos ocorrer nesses de acordo com um quadro legal. Um quadro legal, tudo isso, até por via de um plebiscito, se for o caso, mas a verdade é que quando se criam as chamadas autarquias, as pessoas não querem dizer isso, mas o termo é justamente esse. Criamos autarquias provinciais. Estamos a recentralizar, porque nós já começamos a dizer que um governador provincial garante a proximidade com os cidadãos. Não faz sentido. Mas se for um administrador distrital, aí faz. Por isso é que sempre fui crítico. O segundo aspecto do regime de descentralização que foi aprovado é a tal confusão de papéis entre o governador provincial e o secretário de Estado. Não faz sentido, porque estamos a falar de descentralização, não é? Que alguém que é eleito possa ser subjugado por alguém que é nomeado, sobretudo, alguém que representa o poder do Estado, mas o governador não representa o poder do Estado, representa o poder de ou seja, representa o poder local, não do Estado, mas um órgão do poder local, não um órgão local do Estado. Então, o governador deixou de ser um órgão local do Estado para ser um órgão do poder local. Portanto, é o poder autônomo do Estado Central, por isso é que não faz sentido que um secretário de Estado possa sobrepor-se. Ainda nisso, nós vemos, e porque o Presidente da República atual prometeu rever seriamente essa questão, continuamos a ter, nas várias visitas que o Presidente da República faz, reuniões com os chamados órgãos, Conselho Executivo Provincial, os órgãos autarcizados com autonomia. Portanto, há aqui uma confusão que foi criada por esta revisão constitucional de 2018 que urge corrigir. E me parece que o relatório que é trazido pela CREMODE responde a alguns anseios de vários críticos que foram se posicionando contra esta visão que foi colocada. Doutor Schwartz, antes de avançar, como é que justifica que o facto, o doutor Edson Macuaco, que foi quem esteve a liderar essa revisão constitucional de 2018, esteve ali na primeira comissão, como é que agora está a liderar essa nova comissão? Dos acordos daquela que saiu essa confusão toda que nós também queremos ver. Não, mas muito antes disso, o professor Edson Macuaco já criticava o seu próprio modelo. Um ano depois, ele já criticava o seu próprio modelo. Isso é público, está lá, e na altura também me posicionei a isso. Um dos que participou nesta comissão, não é? O professor Albano Macia, que é juiz conselheiro do Conselho Constitucional, também já apareceu em várias ocasiões a posicionar-se contra o seu próprio projeto. Portanto, eu acredito que faz parte da metamorfose intelectual. As pessoas podem como hoje... Como é que é possível isso? É possível que tenham... Eu prefiro acreditar que é possível que... Numa situação de política honesta, vamos ser sérios. Se eu não concordo com aquilo que estão a mandar fazer, a forma melhor é demitir-se. Agora, conduzir um processo em que todo mundo... Que provoca um caos. Provoca um caos constitucional e jurídico. Depois, um ano depois, apareceu mas aquele modelo não é bom. Alguma coisa não está bem. Não faz sentido. Há alguma coisa que é preciso rever. E ainda bem que temos o professor Edson Macuaco agora a presidir a comissão. Eu creio que parte do trabalho que eles tinham, ou que eles têm, foi feito pelo CREMODE. Portanto, é preciso dar um mérito a esse trabalho do CREMODE, que, enfim, dentre outros, prevê, em primeiro lugar, eleição direta do presidente do distrito municipal. Isso é fundamental, depois vamos explicar um pouco disso. Segundo, eliminação das assembleias provinciais, extinção das autarquias como entidades separadas dos distritos municipais,
reorganização territorial dos distritos e redefinição das competências do governador provincial. Isto aqui eu creio que é extremamente importante, primeiro porque responde a alguns princípios constitucionais. Em primeiro lugar, o de unidade do Estado. Eu creio que essa proposta tem esse mérito, garante uma verdadeira unidade do Estado. Princípio da unicidade, sim. Exatamente. Agora, porque não, o que é previsto no artigo 8 da Constituição, porque o projeto que nós tínhamos de 2000, que resultou de 2018, colocava muitas confusões relativamente a essa questão da unicidade do Estado. Permite uma melhor organização territorial, não é? Depois, mantém, sim, está dentro dos chamados princípios fundamentais do Estado previsto no artigo 11 da nossa Constituição. E, enfim, vai um pouco requerer que haja uma alteração nos princípios da descentralização previstos nos artigos 267 a 289 da nossa Constituição, e também vai demandar, obviamente, a alteração, entre outras, da Lei nº 7/2008, que aprova o quadro geral das eleições dos governadores e por aí em diante. Agora, podemos ir analisando ponto a ponto os principais aspectos que o CREMEDO nos traz. Em primeiro lugar, a eleição direta do presidente do distrito municipal, não é? Ainda bem que no Maputo já temos alguns distritos municipais, mas estamos a elevar tudo isso para tudo fica distrito. Tudo fica distrito. A eleição fica nos distritos. Nos distritos, simplesmente. É um dos temas que eu defendia. Outro dia eu discutia isso com o professor Teodoro Watt, que dizia que, e na altura, estávamos a discutir justamente o resultado que foi a revisão constitucional em 2018, que eu dizia que era preferível que se elegessem todos os administradores distritais e o assunto ficava resolvido, se queremos efetivamente elevar o padrão da descentralização. Até porque uma análise cuidada permite, e acho que é lícito que se conclua, que o atual modelo de descentralização que nós temos, de eleições autárquicas, não é? Pode levar a que se discuta a existência de uma verdadeira inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição prevê a institucionalização das autarquias, mas há zonas que podem ser autarquia, outras não. O princípio da igualdade. O princípio da igualdade. Viola o princípio da igualdade. Alguns até no mesmo distrito têm direitos de eleger. Portanto, é lícito falar-se, e eu compreendo quem fala, neste caso, de uma verdadeira inconstitucionalidade com o modelo que nós temos. Creio que, a partir da altura que nós tornamos todos os distritos municipais, cujos administradores, no caso, viram presidentes municipais, são eleitos, creio que resolve-se o problema. Todo o território distrital passa a ser eleito, mas para uma autarquia. Uma autarquia. É a eleição ali. Obviamente, com a ressalva das matérias que são de âmbito da soberania do Estado, que não podem ser objeto de descentralização. Portanto, a partir daí, agora, isto de termos no mesmo distrito, uma determinada zona que é autarquia, outra não faz sentido absolutamente nenhum. Nós podemos ter, no caso do Grande Maputo, temos o município da Matola, depois temos a zona do Jonas, saltamos, temos Matola Rio, a seguir depois temos Boana. No meio dessas transições todas, há zonas que não são autarquizadas, que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, eu creio que devolve-se o princípio da eleição direta do administrador, do presidente distrital, e voltando, portanto, àquilo que acontecia antes, que é a eleição direta do presidente da Assembleia, presidente do município. Creio que dentro do princípio das boas práticas de eleição. Portanto, essa questão de eleição por lista, muitas das vezes, não permite que haja uma certa independência do próprio presidente. Está sempre acorrentado à possibilidade de determinados grupos de interesse poder removê-lo. E isto, muitas das vezes, pode ir contra o que pensa a maior parte dos eleitores. Quero-me parecer também que essa questão é mesmo uma fraude da Constituição, no sentido de que existem os princípios gerais do processo eleitoral em Moçambique, em que preconizam, de facto, que há duas eleições. Uma para o órgão representativo, que é uma Assembleia, e o outro, que é o órgão executivo, que tem um candidato concreto. Quer dizer, no Moçambique temos uma situação em que o Presidente da República é eleito de uma determinada forma, depois temos um governador que é eleito dessa forma meio estranha, que temos aqui das listas. Quer dizer, é um pouco estranho. Depois tens o presidente do município. Quer dizer, eu não sei em que é que se inspirou esse modelo. Repara que nós temos, ao nível da região, dois modelos de eleição indireta do presidente da República, por exemplo. Temos Angola e África do Sul, embora o caso angolano seja mais atípico ainda. Por quê? Porque
o Presidente da República é o cabeça de lista na lista nacional. Sim. Portanto, eles têm, Angola tem dois modelos. A lista, o Círculo Provincial e o Círculo Nacional. Portanto, o cabeça de lista no Círculo Nacional é candidato a Presidente da República. O Vice-Presidente é o número 2, mas atenção, assim que termina o processo eleitoral, a validação pelo Tribunal Constitucional, o primeiro a tomar posse é o Presidente da República que foi eleito num quadro de uma lista. Portanto, é uma fraude também. É uma fraude. Ele só vira Presidente porque foi eleito deputado. Sim. E até diz, ele suspende o mandato. Mas como é que vai suspendendo o mandato que não iniciou? Portanto, aí é uma mas questão... Angola vemos que aquilo foi uma fuga à eleição. Angola é um quadro sujeito. Mas pior do que isso é que o Presidente da República eleito nesses termos é titular do Poder Executivo. Então, ele personifica o Poder Executivo todo ele, e todos os ministros são auxiliares. Sim. Mas a coisa mais interessante é que o Vice-Presidente, que é o número 2 da sua lista, eleito nos mesmos termos que o Presidente da República, é auxiliar do titular do Poder Executivo. Não faz sentido nenhum. Não faz muito sentido. Na África do Sul, creio que a questão é um pouco mais clara. Está muito mais clara. O Presidente toma posse. É um deputado. Depois suspende o mandato e vai... é confirmado como Presidente da República. Creio que e presta contas na Assembleia Nacional. E presta contas na Assembleia Nacional. Agora, no caso de Moçambique, nós trouxemos este princípio de eleição indireta, mas depois está muito dependente do seu partido. Portanto, se o partido entender que tem que o remover, vai o remover. E às vezes nem sempre vai se buscar o número 2, pode se buscar o último da lista. Anteriormente até ele dizer que é o número 2. É o número 2. Então, é outro problema. No quadro da nossa obscurantismo, isso é perigoso. De facto, então qualquer um ali. O termo é mesmo, no lugar do obscurantismo político, fomos buscar uma verdadeira mudança que não faz sentido. Portanto, eu creio que a eleição direta, devolver este princípio de eleição direta é um marco que eu também vinha defendendo. Extinção das Assembleias Provinciais. Eu creio que, em bom rigor, as Assembleias Provinciais estão ali em missa de corpo presente, justamente porque o governador que nós temos hoje, como uma entidade que gera uma entidade autarcizada, não faz sentido. Não. É autarcizada entre aspas, porque na verdade não tem um real poder. É um facto. Por quê? Porque tem a sombra do secretário de Estado que muitas vezes confunde com ele próprio, como nós dissemos, obviamente. Portanto, a extinção das Assembleias Provinciais para mim faz sentido, senão estamos a também criar várias estruturas que não faz absolutamente sentido. Portanto, temos a questão aqui também da fusão das autarquias com os distritos municipais. Também devolve o tal princípio da igualdade em que todos podem, em pé de igualdade, se tornar autarquias, obviamente umas com melhores condições, outras nem por isso, mas eu creio que isso sim é que garante uma verdadeira devolução do poder aos cidadãos, não nos termos em que a questão é apresentada hoje. Depois, obviamente que isto iria levar a uma reorganização territorial dos distritos. Portanto, é uma questão que pode ser discutida mais à frente. A última questão que eu creio que é extremamente importante é a possibilidade de repristinação da norma que prevê a nomeação do governador provincial pelo Presidente da República. Agora, há aqui uma questão em que nós estamos a dizer que o governador provincial deixa de ser uma entidade descentralizada, volta a ser um órgão local do Estado, não um órgão do poder local, portanto, com subordinação direta ao Presidente da República e representa o poder central, obviamente que vai estar a ele atribuído as matérias ligadas à soberania que não podem ser objeto de descentralização. Agora, aqui um aspecto importante que é a possibilidade dele poder ter os presidentes distritais num órgão verdadeiramente consultivo. Portanto, aqui é preciso termos presente que não podemos, de novo, tornar um problema que nós temos hoje, que é o do secretário de Estado pensar que é chefe do governador eleito. Portanto, aqui era bom que ficasse muito claro que este Conselho dos Presidentes distritais fosse meramente consultivo. A moda é mais ou menos do que acontece com o Conselho de Estado, em que o governador provincial iria usar os conselhos, as visões, os olhos até dos presidentes dos distritos municipais para poder tomar algumas decisões. Não é, mas nessa perspectiva está a dizer que o governador deixa de ser, não governa na prática. Qual seria a função do governador nessa perspectiva? Não. É representar o Estado, na verdade. Basicamente, ser representante do Estado. Mas foi do secretário de Estado. Um verdadeiro secretário com poderes sobre matérias ligadas à soberania. Okay. Ele seria um poder. Portanto, mas com o governo ou com assessores apenas? Não, eu creio que ele pode ter governo em algumas áreas. Podemos, por exemplo, olhar para determinadas matérias como as da terra. Podemos definir
que e hoje existe esse princípio, para a concessão de doados até determinado municípios. Portanto, é ao nível dos municípios, mas depois disso é ao nível do governador provincial. Podemos falar, por exemplo, da educação. Por exemplo, que do ensino primário ou pré-primário até o ensino secundário teria sob alçada dos distritos municipais, mas, por exemplo, a partir de um certo nível, o ensino técnico profissional, o ensino superior poder estar sob a alçada do governo provincial. Portanto, há aqui muita margem de manobra para constituir um verdadeiro governo provincial, mas atenção, que deve cingir-se apenas àquelas matérias a ser adstritas. E eu acredito que não vamos ter um problema de crise de protagonismo, de duplicação de protagonismo que temos hoje no quadro da nossa autorização, que é extremamente esquisita. Obviamente que isto vai demandar uma revisão constitucional e pode também, obviamente, garantir uma racionalização dos custos, desde que se mantenha e se preservem os princípios fundamentais do poder local. Mas, de novo, e como dizia na semana passada, é importante que estas matérias sejam resultado de um debate amplo, um debate nacional amplo, em que não são apenas 6 horas numa determinada província ou cidade, mas que haja uma verdadeira participação dos cidadãos. E por que não um referendo, já agora? Nada obsta que assim fosse. Estamos a falar de uma reestruturação muito É uma profunda. verdadeira reestruturação profunda do Estado, não é? Não no âmbito da chamada implementação das normas de organização, direção do aparelho estatal central, que representou, logo após a independência, um verdadeiro escangalhamento da administração. Não queremos hoje escangalhamento. Esse escangalhamento estava para ser feito em 2018, mas creio que nós podemos aqui encontrar uma forma. Eu acredito que este relatório da CREMOD é uma boa base de trabalho. Eu acho que estão de parabéns, permitam-me dizer isto a todos que são os membros desta comissão, estão de parabéns, fizeram um trabalho meritório. Era importante que a Comissão do Diálogo Político pudesse usar aqui uma base fundamental para começar o seu trabalho. Portanto, eu acho que, do ponto de vista de reforma do Estado, tem um trabalho quase que facilitado e, portanto, a partir daqui é uma questão de ir refinando, de garantir que haja uma maior participação popular para que possamos ter um produto que justifique. Doutor Schwarzenegger, antes de fechar, eu queria perguntar uma questão também. E como é que fica o Parlamento, alguns deputados da legislatura, porque de uma forma crítica, digamos assim, permitiram que estas atipicidades fossem introduzidas na Constituição? Qual é a lição que nós podemos tirar desta situação? A lição que nós temos que tirar deste processo todo é incrível, é incrível. Eu podia dar esse exemplo, não só esse exemplo da descentralização esquisita que houve em 2018, podemos falar também da TSU. Hoje temos deputados, não posso citar nomes por uma questão de decoro. Há deputados que participaram ou ovacionaram a aprovação da tabela salarial única, mas que hoje têm que voltar aos seus postos de trabalho. São vítimas do seu próprio instrumento, que é a TSU. Alguns perderam a possibilidade de fixar-se o salário histórico, outros fixaram, mas não estão a conseguir ter hoje o recebimento desse salário com base nessa base. Eu creio que o que aconteceu é reflexo de um sistema que se instalou na nossa Assembleia da República. É preciso nós reformularmos seriamente a função da nossa Assembleia da República. A nossa Assembleia da República, infelizmente, hoje, virou um verdadeiro cartório privativo do Executivo moçambicano. Um cartório notarial, simplesmente. Passam as matérias, a maior parte das vezes são simplesmente chanceladas nos precisos termos em que vêm do Executivo. Nós não vemos um verdadeiro debate, não há muita abertura. É aquilo que eu disse outro dia, que independentemente das bancadas, aqui não tem nada a ver se é bancada da oposição ou da oposição. Hoje são 4 bancadas, mas o sistema lá está. A primeira questão, repare quando fazem intervenções os nossos deputados. A primeira questão que fazem é saudar o líder da casa, depois vão a um verdadeiro poema laudatório, a saudação aos seus líderes. Portanto, uma referência. O que não é... Até o Forquilha já é um visionário. O Forquilha hoje é um líder visionário, pragmático, não é? Que começou tão pouco nessas funções. Portanto, o Sufo Mumad, coitado. O Sufo Mumad visionário. Que é fortemente combatido pelos seus correligionários combatentes. Aparece ali como um líder visionário, capaz, é como se diz.
Portanto, nós temos, infelizmente, um sistema montado que não permite, muitas das vezes, fazer-se um verdadeiro debate, um debate honesto. Nem sempre a voz dos detentores do poder é ouvida. Há mais lealdades partidárias que propriamente representam a voz da razão. Infelizmente, esse é o problema. Eu tenho alguns amigos que são deputados que entraram agora nesta legislatura. Alguns deles denotam sinais de cansaço e frustração, porque estavam à espera de chegar lá, pudessem brilhar com o seu manancial de argumentos, de arcabouço intelectual, mas o sistema que está montado não permite exercitar isso. Dizia outra vez Manuel de Araújo, já ouvi Manuel de Araújo falar isso, já ouvi o Ismael Moussa falar nesses termos, por exemplo, e até ainda bem que estamos a falar desses dois que são da oposição, senão estaria a dizer-se aqui outro tipo de coisas, a dizerem claramente que o sistema que existe na Assembleia da República não permite esta exercitação intelectual. A intervenção tem que ser entregue. Em alguns casos é uma intervenção entregue. Já dizem, sim. Quando convidam um deputado para se pronunciar, há um crivo do chefe da bancada, do porta-voz, do relator, que alguns casos dizem que não, aqui acrescenta, aqui você não colocou saudação ao líder. Por exemplo, em alguns casos é isso. Portanto, significa que muita gente vai para ali fazer intervenções que não são da sua autoria. Por isso é que alguns, quando leem, têm dificuldades tremendas de ler claramente o que lá está, o que significa que não é, muitas das vezes, o resultado do seu próprio pensamento. Portanto, é também importante, é uma oportunidade esta, de nós revermos o sistema instalado na Assembleia da República que não permite. Por isso é que temos situações de TSU, temos situações de revisão constitucional de 2018, que é feita e muitas das vezes as pessoas não entendem ou não percebem o impacto que pode ter. Quando aparecem pessoas fora da Assembleia da República a criticarem esses modelos, são vistos como inimigos da paz, como aconteceu no caso da Constituição de 2018. Exatamente. Doutor Chival, então ficam aqui as nossas notas e fica aqui também este recado para que a Assembleia possa assumir as suas responsabilidades constitucionais, que não foram mexidas em 2018. Lá está. É uma questão só de exercício, porque o país precisa de um parlamento forte. Sim. Para que sirva de facto do fiel de balança, digamos, para aquilo que são os poderes do Poder Executivo. Então o nosso programa fica por aqui. Na próxima semana nós voltamos à mesma hora com mais temas de análise. Boa noite, até lá.